Uma boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Tranquilo? Trazemos primeiramente, um abraço fraternal dos nossos companheiros de caminhada de Campo Bom, casa espírita que nos acolheu aqui na região, quando por questões profissionais viemos morar nessa região. Então nós somos muito gratos a Campo Bom, ao Fonte de Luz e às casas co-irmãs que nos acolhem cada vez que nós chegamos em uma casa espírita. E eu gosto de chegar cedo, e hoje eu mudei os médiuns de transporte, os companheiros, eu gosto de chegar cedo só para a gente ficar conversando e comemorando estarmos na doutrina espírita, porque ser espírita, no meu ponto de vista, é estarmos juntos nessa convivência fraternal de casas co-irmãs, trabalhando junto, crescendo junto e fortalecendo cada vez mais a doutrina que é o Cristo redivivo na Terra. É o nosso querido amigo Jesus sendo fortalecido nos nossos corações a cada dia. E hoje nós vamos então refletir com os irmãos o propósito da vida. E antes de iniciarmos praticamente falando com relação ao propósito em si, nós gostaríamos de fazer um pequeno esclarecimento. Na verdade, vida, todos nós temos apenas uma. Porque nós somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, conforme a questão 115 de O Livro dos Espíritos. Mas, quando nós estamos hoje trazendo o propósito da vida, nós estamos trazendo num recorte de uma vida como sendo uma existência, certo? Então, nós vamos falar do propósito da presente existência de cada um de nós, porque nós temos uma única vida, somos espíritos imortais, mas temos várias e várias existências. Já tivemos muitas, estamos em mais uma e teremos muitas outras pela frente. Então, meus queridos irmãos, nos referimos hoje à vida no sentido da presente existência, certo? Porque ela tem uma amplitude maior, a palavra vida na doutrina. Porque quando nós falamos em vida, com letra maiúscula, poderíamos dizer, nós nunca vamos extinguir a vida, porque somos imortais. Agora, na presente existência, nós temos um início, que é o no berço, e um final, que é o túmulo. Entre o nascer e o morrer, vamos ter uma caminhada na presente existência. Beleza, todo mundo? Como eu digo para os jovens, quando eu estou em evento com jovens, todo mundo comigo? E eles, sim, né? Então, todo mundo junto? Então, vamos lá. Então, como hoje, eu gosto muito de usar tecnologia também, para a gente não ficar para trás dos jovens, porque eu sou antes da era digital, embora vocês façam de conta que não saibam disso, né? Mas eu gosto muito de usar o que a gurizada usa e aproveitar um pouquinho a tecnologia. Então, eu fui perguntar para a inteligência artificial. O que para ela era o propósito da vida? Vamos ver o que ela ia nos dizer. E aí nós trazemos este primeiro momento aqui, onde a inteligência artificial vai dizer que o propósito da vida é uma questão complexa e profundamente pessoal, abordada de diversas maneiras pela religião, pela filosofia e pela ciência. Não há um consenso universal e a resposta pode variar de pessoa para pessoa, ao longo da vida. Achei bacana e interessante essa definição, porque realmente o propósito da vida ele vai variar com as nossas concepções. E se a gente vai lá no dicionário, a gente vai ver que propósito é uma intenção, um projeto, desígnios, enfim, está muito interligado. E realmente, quando nós vamos olhar a questão do propósito, vai variar de pessoa para pessoa. O que não vai variar é a doutrina espírita, nos trazendo, enquanto propósito, o objetivo da vida. Então, quando nós assumimos e nós optamos por estudar a doutrina espírita, que foi codificada, organizada por Kardec, através da coordenação de um espírito de verdade, com uma pleide de espíritos, porque a doutrina espírita, ela vem de lá para cá. E aqui Kardec, junto com os seus companheiros à sua época, codificaram, organizaram didaticamente para nós.
Um belíssimo trabalho que eu não sei nem como é que fizeram no tempo que não tinha nem computador, né? Eu não consigo entender até hoje como a codificação foi feita, porque hoje eu não teria nem condições de fazer 5% com a tecnologia que existe hoje. Mas o que não muda para nós é a questão do objetivo da encarnação do Espírito. E aí nós vamos trazer encarnação, porque se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, a primeira obra básica da doutrina, existe uma questão muito parecida, que é o objetivo da reencarnação, e são respostas diferentes, certo? Como nós estamos estudando a vida numa concepção da presente existência, nós pegamos então a questão que fala de qual o objetivo da encarnação dos espíritos. A resposta é longa e daria para nós trabalharmos somente ela por muito tempo. Mas nós vamos tentar sintetizar dentro do objetivo que a gente tem hoje. Então, Deus, né, respondem os espíritos, lhe propõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. Visa ainda um outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. É uma questão, gente, muito ampla para as nossas considerações. E hoje nós vamos ficar com a parte que vai nos falar de que essa encarnação é para que nós venhamos a chegar à perfeição. E para uns uma expiação, para outros uma missão. Importante para nós observarmos que nós progredimos se não reencarnarmos? Existe progresso? Os espíritos dizem que sim. Questão 230 de O Livro dos Espíritos. Nós podemos sim progredir? Sim, eles vão dizer. Nós podemos nos melhorar muito. Antes, enquanto nós estamos no que nós chamamos uma palavra espírita, que é erraticidade. Que é erraticidade, o intervalo de tempo entre o meu desencarne e o meu renascimento. Olhando do lado de lá, nós ficamos num período de erraticidade, aguardando uma nova existência. Fica na erraticidade quem ainda tem que reencarnar. Espíritos puros, espíritos superiores, né, puros, como Jesus, não mais há necessidade de encarnação, de reencarnação. Mas nós estamos todos ainda com esta necessidade. O que acontece lá? Nós podemos nos melhorar muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Vontade e o desejo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, a gente estuda, se prepara, progride, senta com os nossos benfeitores espirituais, faz uma reunião. Eu gosto muito de reunião. Eu acho que eu gosto de reunião por causa disso. Eu lembro da espiritualidade. A gente senta, reuniões objetivas, né, gente? Pelo amor de Deus, que tem reunião que a gente parece que não acaba nunca. A gente senta com os nossos orientadores, com o nosso anjo da guarda, com aqueles que nos conhecem, e nós vamos programar a próxima existência. Tá, mas e como é que isso funciona? A gente traz em linhas gerais aquilo que nós precisamos. E aí, o Kardec pergunta, Kardec extremamente inteligente, ele pergunta, quando na erraticidade, esse período que eu falei anterior, antes de começar nova existência, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E aí, nessa reuniãozinha que a gente faz, eles dizem assim, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Isso eu gostava muito dessa questão e eu decorei ela.
porque eu dizia para os meus filhos, eles diziam, eu não pedi para nascer, eu digo, pediu, ainda pediu eu como mãe, que absurdo, coitado de vocês, né? Mas, a gente escolhe o gênero de provas, não as minúcias do dia a dia, né? A gente escolhe algumas coisas importantes. Gente, lindo no Livro dos Espíritos, a partir da 258. Tudo que a gente imaginar, Kardec perguntou. Inclusive a nossa profissão. A gente traz isso pré-definido. Podemos alterar aqui? Podemos, porque nós não perdemos o livre-arbítrio. Em momento algum. Mas trazemos coisas delineadas. Nós trazemos momento, família, a questão social. Quando eu trabalho a palestra Porque Eu Nasci Assim, eu contextualizo lá nessa palestra exatamente o nosso ambiente, como nós renascemos, as questões culturais, as questões étnico-raciais, deficiências, neurodivergências, doenças, enfim, tudo vem ali. Claro que tem muitas coisas que correm por nossa conta, porque às vezes nós tomamos decisões equivocadas, podemos reencarnar com um tempo determinado. As obras de André Luiz trazem isso muito bacana para a gente, né? Missionários da Luz, eles dizem em determinado momento para o irmão que vai reencarnar, e não me volte aqui antes dos 80, né? Por quê? Porque a gente tem um fluido que vai durar, este corpo físico, 80 anos. Mas a gente pode antecipar? Pode. Por não cuidar do corpo, enfim. A gente pode prorrogar? Pode. Está indo tão bem que a espiritualidade nos dá uma carga de fluido lá e faz a gente ficar mais um tempo. Então, nada é inflexível na lei de Deus. Mas o que nós queremos dizer é que nós trazemos um propósito. Um objetivo que visa o nosso aperfeiçoamento. Trazemos expiações? Sim, porque nós estamos encarnados, matriculados na escola da vida. E nessa escola da vida, as provas que aquilo que nós já tiramos nota baixa, que a gente não passou, a gente vai ter que recuperar. E aí nós precisamos, então, refazer os caminhos. Por isso que tem situações que é mais dolorosas para um, menos dolorosas para outro. Coisas que um tira de letra, o outro não consegue, porque está de acordo com as nossas vivências. Nós não chegamos aqui agora. Nós viemos desse passado que nós mesmos construímos. Gosto muito de Joana de Ângeles, quando ela diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. E basta que a gente perceba o nosso entorno, nós vamos perceber nossas tendências, o que para nós às vezes é uma grande falta, alguém disse isso, outras pessoas nem notam que alguém te falou alguma coisa, porque nós temos esses arquivos dentro de nós. E aqui, Allan Kardec coloca nessa questão uma nota que ele diz assim, ó, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, as nossas encarnações, elas vêm vindo para nos auxiliarem nesta caminhada de progresso. Mas o espírito regride? Não. Nós podemos estacionar. Ah, mas o fulano estava tão bem, agora regrediu. Ele pensou que ele já tinha avançado. Tinha tanta paciência, de repente explodiu. Não tinha paciência, porque se tivesse, não explodia. Né? Então, cuidado quando a gente diz que quer ser testado na paciência. Vai chegar as coisas para a gente ser testado na paciência. Mas avançando um pouco mais, gente, aqui teríamos muito mais o que falar, né? Mas queria deixar claro que, por exemplo, na questão 258A, Kardec pergunta, né, se então, não é Deus, então, que nos impõe as tribulações da vida. Como castigo, ele pergunta aos espíritos, eles dizem que nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Tudo que nós fizermos tem consequência. Aí o meu pensamento
Mas eu nem fiz, mas pensou. Né? Então, cuidado quando a gente quiser esganar um pelo pensamento. A gente não pode fazer. Bom, e aí, seguindo aqui, quando a gente se pergunta, né? E eu pergunto nesse momento para vocês, né? Qual é o teu propósito? É difícil a gente olhar isso, né? Muitas vezes a gente nunca se perguntou. E aqui, uma das coisas que nós gostaríamos muito de ressaltar é que nós devemos primeiro respeitar em nós a nossa singularidade, a nossa individualidade. Nós vemos hoje muito, eu quero ser influencer, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, copiando o outro. Tu não é o outro, tu é tu. Tu tem as tuas singularidades. E a primeira coisa que Kardec, ele coloca... Gente, essa frase está no meio da nota de Kardec da questão 707, mas eu amo essa frase. Porque ele diz assim, ó, para todos há um lugar ao sol. Com uma condição, de que cada um ocupe o seu lugar e não o dos outros. Todos nós temos um lugar ao sol. Todos nós temos, como já está dentro da lei do progresso, uma ação. Desculpem o erro ali de digitação, porque a pessoa é meio avoada mesmo, de vez em quando ela erra uma letrinha. Mas olha só, Kardec traz isso para nós. E nós somos individualidades. E aí nós vamos trazer uma reflexão que nós gostamos muito dela. Essa singularidade é o primeiro elemento que nós precisamos entender. Esta individualidade. Não existe nem uma pessoa, nem um espírito igual a mim. E nenhum igual a nenhum de vocês que estão aqui. Nós pensamos às vezes iguais, pensamos diferente, temos tendências, sintonias, mas não somos iguais. E um exemplo muito legal que a gente tem como prova disso, a nossa impressão digital. É só olharmos, nós vamos perceber, nós não somos iguais. Então, nós precisamos respeitar e ter o nosso propósito de vida. Qual é o nosso propósito? Mas e como saber isso? Aí, nós aprendemos certa vez com um palestrante, há muitos anos atrás, que ele fez uma pergunta assim: o que faz o teu coração bater mais forte? Claro que a primeira vez que bateu forte foi o Ronaldo. Ele nem está aqui, vai ganhar uma declaração de amor, ele nem está aqui, né? Tirando essa parte, né? Mas assim, falando para a nossa vida, gente, o que faz o nosso coração bater mais forte? O que tu faz hoje faz teu coração bater mais forte? As tuas atividades, elas te deixam com brilho no olho, e quando tu fala da tua vida, tu tem esse brilho no olhar? É muito importante a gente saber isso. E aí, nós precisamos saber o que aquece o nosso coração. Eu adoro quando as pessoas dizem assim, hoje meu coração ficou quentinho, né? Eu lembro dessa reflexão, eu digo, essa pessoa está aquecida, ela está com o propósito dela. E às vezes nós ficamos querendo copiar os outros, porque às vezes nós imaginamos assim, puxa, essa pessoa tem tudo. Mas será que ela tem tudo? Porque muitas vezes nós queremos nos comparar com o outro, em função também, às vezes, dos resultados. Às vezes aquela pessoa tem tantas coisas materiais, mas ela não tem o coração que aquece. Porque nós fazemos muito atendimento fraterno. E nós falamos com um pouquinho de experiência de muitos anos, de que chegam pessoas de todas as classes sociais, de todos os graus de instrução, de todas as questões culturais que vocês possam imaginar. Mas se não tiver aquilo que aquece o seu coração, está perdendo o propósito de vida, está perdendo o objetivo da sua existência. Então, que nós possamos nos perguntar sobre isso. E aí, junto com o que aquece o coração, nós perguntamos, você leva a vida com leveza?
Ou tudo que te chega, você explode, você está irritado, você está cansado. A vida tem que ter leveza. Porque nós não sabemos o dia que a gente vai retornar para a pátria espiritual. Eu vinha conversando no carro com o pessoal e disse assim, eu não tenho medo de morrer, mas eu queria ficar mais um pouquinho. No mínimo para ver meus netos crescerem mais um pouco. Mas vejamos isso, levar a vida com leveza, acabar o dia. Quanto tempo, muitas vezes, as pessoas não sorriem? Eu não estou falando de gargalhada, de piada, não, estou falando de sorriso, de alma. Porque às vezes as pessoas estão sorrindo, mas não é o sorriso de verdade. E olhando a série, sem fazer propaganda, pelo amor de Deus, tá? Que eu não faço propaganda no sentido de comercial de nada. Mas olhando The Good Doctor, que é aquela série do médico autista, e ele diz assim, num determinado episódio, essa pessoa está sorrindo fingido, porque o olho não está igual aqui. Ele explica. E a observação dele, enquanto médico autista, ele percebe que o sorriso não é de verdade. Mas a gente anda tão atribulado que a gente não percebe nem se a pessoa sorriu, que dirá que sorriu adequadamente e que o olho fecha com o sorriso. Vai dizer que não é verdade, gente. Às vezes a gente tem que puxar o freio de mão e dizer, para, tu tá numa velocidade que não tem necessidade. E eu gostaria de agora falar um pouquinho de Jesus, posso? Eu sou apaixonada por ele, eu não sei vocês, né? Mas Jesus, ele realmente nos trouxe boas novas de alegria. E falando do propósito, nós sabemos que em todos os cantos daquela época chegava as narrativas de coisas estranhas e inacreditáveis dos seus feitos. Era a luz que penetrava a escuridão e vencia toda a treva. Suas mãos tocavam a paralisia e desatrelavam os membros mortos, restituindo-lhes os movimentos. O som da sua voz adentrava-se pelos ouvidos moucos e rompiam-lhe o silêncio atroz. Repreendia os demônios e eles fugiam gritando de dor e de medo, que lavava toda a podridão do corpo e restituía a saúde. Esta foi a notícia que chegou a um morador da aldeia de Sidom, quando ele, chegando a Cafarnaum, após caminhar dias e noites, caminhar às noites, descansar durante o dia, devido à condição da sua lepra e dores no corpo. Quando ele chega a Cafarnaum, enxerga aquela barca que está ali, pronta para a chegada e a pregação do mestre, e ele escondido atrás de uma árvore, porque ele não poderia ser visto, ele tinha uma podridão por si só. Um mau cheiro que ninguém chegava perto e que era escorraçado por todos. Este homem está ali à frente da barca que viria o Galileu. E então ele começa a se recordar de quando ele começa a ter as primeiras feridas, as primeiras dores no corpo, aquela febre que consumia. Pai de filhos, casado, tinha tudo o que precisava na aldeia de Sidom. E então a lepra começa a consumir este homem. Ele, em um determinado dia, em discussão com a mulher, ela grita, encolerizada, e o chama de leproso. Foi o que bastou para que toda a aldeia o apedrejassem, os filhos o escorraçassem e os amigos o mandassem embora. E ele lembra, então, daquela notícia que ele tinha ouvido falar de um tal de Galileu, que se curava, ele tentaria chegar ao seu encontro. Por vezes, indo a Cafarnaum, ele pensava em desistir porque ele não conseguia mais suportar as suas dores.
mas tinha uma alegria dentro do seu coração que dizia que ele ia conseguir enxergar e ver o Galileu. Caminha, vai, não desiste. E quando ele está lá, atrás daquela árvore, pensando na sua trajetória, ele então vê aquele homem chegando até a barca. Ele fica magnetizado pelo seu olhar, pelas suas vestes, pelo seu cabelo longo. E então, naquele momento, ele percebe a magia e o encantamento daquele homem. Então, ele esquece que está leproso, se aproxima da barca e ouve o mestre começando a sua pregação. E na sua pregação, ele fala do amor. Ele fala que é preciso amar porque essa é a única chave a decifrar todos os enigmas e resolver todos os problemas. Ele fala àquela multidão, felizes aqueles que por enquanto choram e se recuperam perante as leis do meu Pai, porque se libertaram das cargas e dos crimes. Ele fala que o único sentido da vida é a luta para a conquista do amor, que produz harmonia e abençoa o mundo com paz. Não vos canseis de amar, mesmo quando desamados e perseguidos, porque eles, os perversos, não sabem o que fazem. E então ele fica ouvindo as pregações e fala muito mais na fala de Amélia Rodrigues. E então, quando ele acaba a sua pregação, um homem salta da multidão e diz: Mestre, filho de Davi, eu sou leproso, me cura. Mas não era o nosso leproso. Nosso leproso ainda encontra-se estático, enebriado com a doçura daquele homem. E então o mestre chega à frente daquele leproso, o abraça e diz: que queres que eu te faça? E ele diz: que tu me cures, mestre. E diante da multidão, aquele homem foi curado. O nosso leproso, eu já digo nosso, né, porque eu estou íntima dele, adoro contar essa história. Ele está ainda sem fala e Jesus segue na multidão, curando um, curando o outro, até que acontece esta cena. E o mestre está à frente dele, olha para ele e diz: que queres que eu te faça? E naquele momento, aquele homem sofrido, torturado pelas dores, mas ainda enebriado pela palavra e pela magia do amor de Jesus, somente olha para Jesus e diz: que eu tenha paz. Só isso, porque para ele não importava mais morrer ou viver, apenas ter paz. E então Jesus olha para ele e diz: fica bom, porque eu o quero. E o cura na frente da multidão. Quando eles estão ali e ele não consegue falar nada após aquela cura, emudece, Jesus diz para ele, olhando nos seus olhos: eu te conheço desde ontem, segue em paz, que é a bênção do Pai no coração daqueles que o amam, e nunca mais te esqueças de amar. A partir daquele momento, ele volta e restitui a sua saúde. E o que esse homem faz? O que nós faríamos? É uma boa pergunta. Mas este homem conheceu Jesus, porque muitos conheceram Jesus, muitos foram curados por Jesus, mas não foram tocados pelo amor de Jesus. Este homem foi. E ele então volta para a sua aldeia. E lá na sua aldeia, ele criou um albergue para cuidar dos leprosos. E nunca mais esqueceu o olhar de Jesus, dizendo: eu te conheço desde ontem, e nunca te canses de amar.
Nós poderíamos dizer que este é o nosso propósito? Se nós precisamos evoluir? Poderíamos. Mas, na sua primeira fala, e que nós pulamos por gosto, Jesus diz ao leproso, diz à multidão: o Pai enviou-me a fim de que desperteis do letargo, da indiferença, do sofrimento e venhais a mim, pois eu vos reunirei no rebanho e vos guardarei com a minha vigilância. E aí Emmanuel, no livro Pão Nosso, vai nos dizer: a criatura necessita indagar a si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende, a que finalidade se destina. São estas perguntas que nós deveremos fazer para despertar de que não somos este corpo, esta existência, de que nós estamos neste corpo de passagem, nesta existência. E que todo o contexto que nós fomos inseridos é para que nós possamos chegar mais perto de Deus, através da nossa evolução. E que nós possamos perceber assim, que cada um de nós, meus irmãos, tem um propósito. Tem algo que faz vibrar o seu coração, que deixa o seu coração quentinho quando realiza. Nem tudo vai acontecer assim, mas nós não podemos perder isso em nós. Nós não podemos ser máquinas que vivem no automático, mas somos seres humanos e nos reconhecemos pelo olhar. Por mais que existam as tecnologias, e eu adoro, por mais que existam redes sociais que também gosto, esse contato aqui não tem igual. O olhar de cada um de nós corresponde aos nossos sentimentos, às nossas vibrações, e cada um carrega consigo todas as suas mazelas, todas as suas conquistas, e traz impregnado no seu viver. E aí nós gostaríamos de, indo para o encerramento de hoje, trazer Leon Denis, no livro Depois da Morte, que é muito interessante essa fala dele nesse livro, que diz: o conhecimento do porquê da existência deste momento que estamos aqui é de consequências incalculáveis para o melhoramento e elevação do homem. Quem sabe onde vai, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso. É com vigor, não é viver morno. Paulo já condenava os mortos, né? Que nós tenhamos vigor naquilo que fazemos, que nós possamos enfrentar nossos desafios com Jesus. Segurar na mão dele, chamar o anjo da guarda, nós temos um espírito protetor, e dizer: agora é nós. Vamos junto. Nosso propósito é bem maior do que a gente imagina. E aí, a reflexão que eu gosto muito da missão dos espíritas, que está lá no livro dos médiuns, diz assim: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. Não é que espírita gosta de sofrer, não, tá, gente? Mas a gente sabe que tudo que nos chega tem um propósito, tem um objetivo, e sempre, diante da lei de Deus, que é de amor, vai ser para o nosso benefício. Embora muitas vezes a gente discuta com Deus: será que não podia ser diferente? Aí ele vai responder: por que tu não agiu diferente antes? Estou te devolvendo a lei de ação e reação, de causa e efeito, para que a gente aprenda, para que nós possamos nos tornar melhores. E nós gostaríamos, sim, de, quase encerrando,
Quem me conhece sabe que eu adoro música, né? Não vou cantar, tá, gente? Não vou cantar. Embora lá em outubro a gente vai cantar no grupo de canto, né? Porque aí no grupo de canto eu enroleixo, fica bem. Mas sozinha, Deus o livre. Vocês iam tudo sair em disparado. Trazemos uma música para nossa reflexão que todos conhecem. Mas a gente devia lembrar dela todos os dias. Criei uma expectativa, né? Digo, se vocês não gostarem da música, eu tô frita, mas tudo bem. Quem não gosta de trem-bala? Quem não gosta das reflexões do trem-bala, né? Que nos traz muitas coisas que a gente esquece. Esquece muito, e quando ela diz, né, Ana Vilela, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ser morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiros prestes a partir. E porque a gente é passageiro prestes a partir, eu arrumei uma mochilinha para Jesus, tá, gente? Então, a gente vai com Jesus assim, ó, vamos botar uma mochilinha e vamos com ele. Porque ele disse para nós, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nosso propósito está conosco. A gente sabe que o coraçãozinho da gente aquece, onde a gente consegue se redescobrir e reinventar quando as coisas estão difíceis. Estudem as obras básicas, leiam o livro dos Espíritos, escutem música, dança na chuva, brinca, leveza na vida, porque nós, com leveza ou sem leveza, vamos passar pelas situações que vierem. Elas são nossas, são da nossa casa, do nosso endereço. Portanto, meus queridos irmãos, sigam em frente. O propósito da vida é bem maior do que a gente imagina. E quem sabe depois na espiritualidade, daqui a muitos e muitos e muitos anos, a gente lembre de tudo isso e que a gente possa estar muito feliz por se reencontrar. Que o Mestre Jesus nos ampare a todos, fortaleça cada coração e que ao chegar em casa deem graças a Deus por cada familiar que está lá, por cada pessoa que aceitou vir com a gente, que aceitou estarmos aqui batalhando juntos, porque nós estamos juntos e não uns contra os outros. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça. Obrigada pelo carinho de vocês, pelas trocas de olhares que só as palestras presenciais nos oferecem. Que Jesus nos ampare a todos, queridos amigos, e